Se você que tá aí se considera uma pessoa muito sensível, muito empática e sente que quando termina ali o seu dia, você acaba ali emocionalmente ficando muito esgotada, muito cansada, muito drenada. Esse vídeo é para você, tá? Você que tá aí. Então hoje, aqui na Nave Estelar, nós vamos falar um pouquinho sobre a empatia. Só que uma empatia de uma forma excessiva. Vamos falar também sobre a regulação emocional, autonomia emocional na prática e será que a empatia ela é um dom ou será que também pode ser uma situação aí de desregulação emocional? E aí, o que que você acha? Escreve aqui, ó, nos comentários a tua opinião. Eu não sei se você que tá aí, se você realmente é uma pessoa muito sensível ou se você conhece pessoas sensíveis, mas eu que tô aqui, para mim é um desafio a cada dia. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa, questão da empatia. Então a gente tem ali muita facilidade para ler sabe, captar ali as energias dos ambientes, das pessoas. E se eu não tomo cuidado, eu fico muito ali drenada. Então, assim, isso é um desafio gigantesco, tá? Até a gente aprender a separar o que é nosso, o que não é, e você vai se policiando. Isso é um grande desafio. Então, nós vamos bater esse papo aqui hoje. A gente vai tentar entender, né, por um lado espiritual, mas também tem a questão da gente ficar ali culpando a espiritualidade. Tudo é culpa, né, da espiritualidade ou a culpa é do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, existe uma grande diferença na questão do dom e na questão da desregulação emocional, e é muito comum a gente se confundir, né? Eu me incluo porque eu sou humana, eu sou uma pessoa que eu também estou aqui aprendendo, estou também em desenvolvimento, eu não fico fora disso, não, tá? Então, olha só, ontem lá no Encontro Estelar, o nosso programa do período da noite, que é de terça e quinta-feira, nós falamos sobre como sustentar a sensibilidade, né? Quando a gente tem ali a sensibilidade, como que a gente sustenta sem ficar esgotada? Então, nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, falamos da importância de estarmos ali com presença. Mencionei um exemplo ali do cotidiano, quando a gente sai do trabalho e retorna para nossa casa, o quanto que é importante a gente fazer essa separação, né? E trazer a conexão para nossa família, estar ali presente, criar rituais, de transição. E nós falamos também sobre a questão do eixo emocional, tá? Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para você bem desconfortável. E aí, a empatia excessiva, ela é um dom ou é uma falta de estrutura emocional? Que você acha? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é empatia primeiro, tá? Empatia, ela é a capacidade de perceber o estado emocional do outro. Então são pessoas sensíveis, pessoas que de repente elas entram num ambiente, elas captam a energia, elas, opa, esse ambiente aí não tá legal, tá denso, tá meio complicadinho, ou então ela está num ambiente com várias pessoas e as pessoas não precisam falar nada. É como se ela tirasse raio-x. Ela consegue ler ali, né? A energia da pessoa. Então, essas pessoas elas têm uma sensibilidade muito, muito aguçada, tá? Então, o que que acontece? Elas vão captando ali mudanças de humor, né? Elas vão percebendo coisas que não são ditas, que não são mencionadas. Elas vão percebendo como é que tá a energia do ambiente.
E aí, isso pode ser um dom. É, só que assim, a partir do ponto que você percebe, mas que você não absorve. Você percebeu ali, mas você não trouxe aqui, ó, para o teu interior. Você não carregou, essa carga, sabe? E aí, quando vira a desregulação, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, por isso que eu tô trazendo aqui para vocês terem consciência, para trazer um pouquinho para vocês de autoconhecimento, porque talvez você que tá aí, você esteja passando por isso, mas você ainda não sabia sobre, nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra desse dom de ser uma pessoa empata. Talvez você não tenha ainda, né, entendido, compreendido, e agora te trazendo esses exemplos, pode ser que você se descubra, né, que você se identifique, tá? Então, quando vira desregulação, é quando você acaba mudando o seu humor por causa do outro, entende? Você entra num lugar super bem e você sai de lá drenada. Quando você acaba assumindo responsabilidades emocionais que elas não são suas. E aí isso deixa de ser um dom neste momento, né? Porque entra ali a questão da ausência, da diferenciação. Então, quando você aprende a fazer essa diferenciação, você vai entender o que é seu e o que é do outro. Você percebe, mas você não precisa carregar, entende? Então, o que que acontece aqui? A gente mistura muitas coisas, né? E é normal, a gente é convidado o tempo inteiro a sair do nosso eixo. Nós estamos ali caminhando maravilhosamente, né? Lindas, né? Plenas, pleníssimas. E aí chega, a gente acaba entrando num ambiente e aí você tá super bem. Se você não se policia, se você não presta ali atenção, você acaba sendo tomada. Para você estar aqui na tua energia, e entrar no outro aqui, ó, é rapidinho, é 2 minutos, menos que isso até. E aí, o que que acontece, né? Outra coisa que eu quero trazer para você que tá aí, me assistindo, me ouvindo. A gente tem uma facilidade de colocar a culpa no outro ou tudo é espiritualidade, né? A gente tem mania de espiritualizar tudo. Então, eu senti a energia, o ambiente estava pesado. Aí a gente começa a falar com orgulho, né? Nossa, eu sou empata e não sei o quê. Mas vamos dar uma respirada nesse momento aqui, ó, dar uma respirada. Nem sempre tá, o outro que tava ali, o ambiente pesado. Às vezes é você que naquele dia você não estava bem. E aí você transfere, né? Não é mais gostoso tirar a responsabilidade aqui, ó, dos ombros e jogar a culpa no outro? Entende? Então, será que realmente era uma energia ou é você aí que precisa ser trabalhada, que não estava legal, que deu uma desreguladinha aí? Então, a gente tem que olhar para a espiritualidade também, mas de uma forma muito madura, né? Então, assim, dentro da espiritualidade, a gente sabe que tudo é energia. Mas energia, ela não é para ser incorporada, é para ela ser percebida, né? E quando a gente fala de evolução espiritual, tem gente que acha bonito, né? Nossa, fulano de tal sente tudo e aquela coisa toda e tal. E assim, não é uma questão de sentir tudo, é uma questão de você saber sustentar isso.
Então, assim, o sentir tudo às vezes não é bom, não é positivo, porque é o campo que está aberto demais e aí você está vulnerável, entende? Então, o que que acontece? Vamos falar agora como que a gente pode desenvolver esse eixo aqui emocional. Tudo é treino, tudo é desenvolvimento. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos evoluindo. A coisa mais natural se tratando de planeta Terra, o nosso dia a dia, mediante a tantas notícias desagradáveis, a tanta coisa. Às vezes a gente está aqui, né, na nossa, de repente vem alguém dar uma voadora que a gente vai, a gente é jogada longe, né? Essa voadora que eu falo, às vezes algo que, um desaforo que você escuta, é alguém ali que te, sabe, que te, é, te passa uma mensagem ali, te transmite algo que é totalmente desnecessário. Então, nós estamos, é, como que eu posso dizer? Estamos tendo esse risco, né? O tempo todo a gente passa por alguma coisa parecida. A gente vai se trabalhando, vai se preparando, mas ninguém fica imune disso, se tratando de planeta Terra, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente começa, a olhar, e começa a se questionar, né? Então, será que isso começou, é, comigo mesmo, dentro de mim? Ou será que eu comecei a sentir alguma coisa diferente a partir do momento que eu entrei em tal ambiente? Isso uma, digamos que seria um dos passos, tá? Para você conseguir, ir desenvolvendo essa questão aqui ó, do eixo do centramento. Aí, é, às vezes vem uma questão de uma outra pessoa. A pessoa ela vem ali, quer conversar com você e ela quer descarregar um problema pessoal que ela está enfrentando, que ela está passando. E aí você tem ali a opção de você ouvir e ficar neutra, ou você pega aquilo para você e você sabe, vai, assume, enfim. Então tem que, começar a prestar também atenção nisso, tá? Porque para alguém querer jogar, o macaquinho dela lá no sentido de os cacarecos, no sentido de. Macaquinho que eu falo é por causa do ombro, né? Macaquinho vem e sobe aqui no ombro. E aí, tipo, você fica ali numa situação que você. Para você se envolver ali com o problema do outro, é muito rápido, sabe? E aí você tava super bem. E você fica ali, sabe? Você fala, poxa vida. E aí depois que eu conversei com essa pessoa, eu fiquei tão, sabe, agitada, eu fiquei tão assim, ansiosa, eu fiquei tão, sabe? é, Tipo, eu podia ter ficado, né, fora disso, né? Então, assim, e a questão de você sempre respirar antes de você agir. Então, vem alguma situação para você, não é para você agir por impulso, sabe? Porque tem até uma frase que eu gosto muito, né? Depois que você lançou a flecha, não tem o que fazer. Então é importante a gente ter esse controle, dar uma respirada. Alguém veio, te ofendeu, te falou alguma coisa totalmente desnecessária. Ou de repente você viu alguma coisa ali que você achou um absurdo. Dá uma respirada, sabe? Às vezes, para que que você vai comprar briga com alguém? Por que que você vai se envolver? Por que que você vai pegar isso para você? E dá para passar, sabe? Despercebido ali. É só você querer, né? E a questão também de você criar limites. Então, por exemplo, às vezes vem alguém solicitando ali alguma ajuda, alguma coisa, e você pode falar: agora eu não consigo resolver isso. Ou então, ó, vamos conversar depois? Eu prefiro, vamos conversar depois.
Porque às vezes os dois estão ali de cabeça quente, não estão bem, e uma conversa naquele momento vai acabar virando ali um incêndio, sabe? Então, assim, é muito bom quando a gente começa a ter essa visão e você vai criando limites, você vai é, aprendendo a falar não, vai se posicionando. E a questão também que entra muito aí é a questão de você sair do ambiente quando você precisa. Então, às vezes, você tá ali, numa situação que você fala, nossa, eu não tô, sabe, para mim tá no meu limite, sabe, sai. Principalmente quando é no trabalho, tenta, sabe, vai até ali, vai dar uma volta, dá uma respirada, vai tomar um copo d'água. Então, às vezes é importante. Você tá, de repente, ali, aí começa a te dar sono, você começa a ficar, sabe, você tá super bem, aí você começa, aí você fica, aí você sabe. Então, nesse momento, você tem que sair. Dá uma levantada, dá uma respirada, vai tomar um copo de água. Quem gosta de café, vai tomar um café. Enfim, é importante. Então, você vai, sabe, aprendendo a dar uma dosada. Então, se a gente for dar uma resumida aqui, percebeu que não tá legal, dá uma saída, vai colocando limites, dá uma respirada, não fica mais agindo por impulso. Vai se perguntando, isso aí é meu ou é do outro? Essa pergunta, ela é chave, ela é super importante. E não, sabe, evita de ficar assumindo as coisas dos outros. Porque, nossa, tem gente que adora, né? E olha só, hoje é sexta-feira, é dia do nosso chupão, né? Nosso quadro aqui no programa da Nave Estelar. Então, para quem não conhece, quem tá chegando aqui caindo de paraquedas, o chupão ele é fictício, ele é um personagem aqui da nossa série e ele é um aspirador cósmico. Então, ele suga comportamentos tóxicos, comportamentos, enfim, aquilo que não é legal. Então, seria ótimo, né? Perfeito se tivesse isso de verdade aqui no planeta Terra. E aí, tudo que não fosse bacana, ó, ele sugasse, porque ele se alimenta disso e levasse embora, tá? Então, o que que acontece? É, vamos lá, vamos lá. Qual que é o chupão de hoje? Então é o seguinte, ó. Se alguém vier despejar um problema em você hoje, antes de você entrar ali na emoção, sabe, junto, diga o seguinte: eu posso te ouvir, mas eu não posso resolver isso por você, tá? Então, o chupão da semana, o chupão, né, do de hoje, que é o nosso quadro aqui, não é você sugar o problema do outro, mas é sugar o excesso de responsabilidade que você assumiu. Então, é como se esse aspirador aí, né, cósmico, ele fosse hoje sugando, levando embora esse excesso que a gente pega para nós, esses pesos totalmente desnecessários, essas responsabilidades que não são nossas. Então, ó, manda isso embora pro chupão, né? O chupão aí de hoje, da semana, representando aí. Então, você que tá aí, eu acho que hoje eu trouxe eu não sei se eu coloquei ali uma pulguinha atrás da orelha, mas eu acho importante a gente se questionar. Eu acho muito importante nós termos diálogos internos. E assim, sem julgamentos, todo mundo aqui é humano. A gente precisa começar a olhar, sabe, mais para o coletivo, começar a olhar, sair um pouco do nosso eu, e começar a se preocupar com o próximo. Mas também a gente precisa trabalhar para que a gente se fortaleça. E como que a gente faz isso?
se vigiando, se policiando, é você desenvolvendo esse seu eixo. Porque se você não tem o eixo, se você fica ali vulnerável o tempo todo, é onde você tem as suas atitudes impulsivas, é onde você fala o que você quer, é aonde você começa a carregar pesos totalmente desnecessários. Você fica cansada, você fica drenada, você fica mal. E tem, né? Infelizmente, tem pessoas que chegam do nosso lado só para ficar se alimentando da nossa energia. Existe. Então, assim, tudo que eu trago aqui para vocês é para trazer consciência. Então, se questione. Tem bastante material legal que eu estou trazendo. E eu gosto muito de trazer uma espiritualidade de uma forma que ela é pezinho no chão, que é aquela espiritualidade que a gente vive realmente no nosso dia a dia. Não é uma espiritualidade de performance que a gente está cansado de ver por aí. Aquela espiritualidade cheia de promessas, sabe? Que fala, fala, fala e não resolve nada, enfim. E aqui a gente também não traz a questão da religião. Aqui nós somos livres. Então a nave estelar ela foi criada para isso. Então, de repente, você, né, que tá aí, que viveu numa família, que cresceu ali cheio de limitações, de muitas crenças, porque aquele meio acreditava em algumas coisas. Então, eu te convido para que você continue assistindo o programa, para que você se permita em abrir o seu coração, em você começar a estudar, em você começar sabe, abre a cabeça, abre o coração. É, é tão bonito quando a gente está ali num ambiente que a gente consegue ouvir o que o outro tem para falar. Quando a gente não fica com resistência, a gente não fica com aquela armadura, sabe? Não, tem que ser assim, 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 porque eu aprendi assim, porque eu ouvi assim. Tá, mas isso é o teu mundinho. E se você começar, ó, a expandir? O conhecimento tá aí. É só você pesquisar, é só você ir atrás. Então a gente vai ali se aprimorando, a gente vai aprendendo, nós vamos ali, sabe, fazendo essa reforma íntima. Então, eu espero que vocês, né, estejam gostando. Nós temos a nave estelar aqui no período da manhã, de segunda, quarta e sexta, 7 e 7 da manhã. E à noite tem o encontro estelar, de terça e quinta-feira, tá? E na próxima semana, eu vou falar para vocês de uma forma um pouquinho mais profunda. A gente vai continuar falando sobre esses assuntos. Mas para quem tiver interesse em se trabalhar, sabe, em aprender a ter essa regulação emocional, é uma forma da gente se fortalecer, cuidar da nossa saúde emocional, do nosso mental, sabe, da nossa saúde, porque não é só cuidar da alimentação, não é só ir para uma academia, a gente tem que cuidar da nossa alma. Então a gente acaba adoecendo se a gente não faz isso, né? Então na próxima semana eu vou falar para você sobre um método, tá? Que eu acabei criando. Ele é um método estelar de regulação emocional. E aí é para você que está realmente ali, né? Interessado, interessada em melhorar isso daí, começar a se fortalecer, tá? Então, na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Se alguém quiser também entrar em contato, né, comigo no privado, eu vou deixar aqui o link do WhatsApp, vou deixar o link também no Instagram, tá? Vocês podem me acompanhar por lá, me seguir, enfim, para vocês verem, né, continuar acompanhando. É, E aí a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? A gente não terminou por aqui.
Hoje deu só para uma pinceladinha aí, né, de falar dessa empatia excessiva e a gente falar aqui da questão da desregulação, o quanto que a gente fica ali se desregulando também, tá? E aí, na semana que vem, então, a gente volta com a nave estelar na segunda-feira, tá? Eu espero por vocês. E aproveita, aí o canal tem tanto conteúdo disponível. Tem aí vídeos sobre registros acásticos, que é uma das técnicas que eu trabalho. Tem a nave estelar, tem o encontro estelar, tem uma semana que eu fiz, até tem uma playlist aí já disponível, com práticas para dormir melhor, tem práticas de conexão com a natureza. Então, para você que gosta desses assuntos, vai, aproveita aí o final de semana para fazer um Vanisiflix, né? Maratona aí nos vídeos. E para quem tiver também interesse nos atendimentos, né, nas minhas sessões, eu trabalho com a leitura dos registros akáshicos com a Tameana, tá? Que é uma técnica de cura vibracional pleiadiana maravilhosa. Então, estou aqui também à disposição, tá bom? Então é isso, meus amores. Um ótimo final de semana para vocês, né? Para você que tá aí. E um final de semana abençoado, maravilhoso. Um dia incrível, tá? Que vocês possam aí abrir o coração, que vocês possam ir se desenvolvendo a cada dia mais, né? Trazendo aí a expansão da consciência, o autoconhecimento, tá? Então é isso. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Coloca a mãozinha aqui, ó. Tchau, tchau.